a gente virou de conta de amigos, né? Eu vim com o Vinícius, então foi ótimo. A gente veio matando saudade, conversando. Eu achei que ia voltar de ir no carro, eu vim no seu carro, uma Kombi, né? Tudo bem, foi melhor, porque a gente veio com a maioria, conversando. Eu e o Hugo não estávamos no mesmo carro, então coube. Então foi muito normal isso, né? Então ele ficou ficando comigo bastante da empresa. E aqui a gente encontra muita gente que não conhece. Você é autêntico. Eu sei que esses dias você ouviu alguém trazendo uma Coca-Cola, que não era Coca-Cola, acho que era Mineirinha, é isso? Pô, eu perdi, eu adoro Mineirinha. Eu prefiro Mineirinha que Coca-Cola, sério. Perdi isso. E Tchula não, né? Não dá. E eu sei que a questão é, a gente está vivendo num tempo onde tudo é genérico, né? Que se você tiver coragem, me responda isso. Tem alguém usando uma marca genérica, uma Nike, não Nike? Sabe, o Hugo Boss não é o Hugo Boss, o Luiz Vuitton que não é Vuitton, o Luiz lá. Alguém que está usando, tem uma ali, professor da Lula, vou ver que na frente de perdão. Tem alguém usando uma marca assim, quase, né, um paralelo, um relógio muito caro, 600 reais, custou 50 centavos, você pensa, assim, né? Poxa, eu queria comprar um óculos novo, aí fui na loja, 600 reais, mas ali perto de casa, 50. A marca é a mesma, só que os efeitos não são os mesmos, são os mesmos. Aquele tênis que se diz Nike, não é Nike, ele causa todas as dificuldades estranhas. Isso não está vivendo só nesse momento de consumo. O ser humano também vive essa coisa do plágio. Há uma tentativa absurda de não ter novas identidades, novas ideias. As pessoas copiam. O mundo do marketing virou o mundo da cópia. O mundo da produção intelectual ou televisiva também. As novelas são todas iguais, não são? Muda uma ou outra coisa, mas tudo é igual, o final é sempre o mesmo. Você já sabe qual é o caminho, mas você fica lá assistindo. Inclusive, me pedindo para acabar cedo que eu assisti o final da Favorita. Não? Favorita é indomável? Não sei. Desculpa, vou ultrapassar. Eu também assisto, só eu ver. Sabe, a gente vive nesse caminho absurdo de aceitar, engolir coisas que não são novas. As universidades vivem isso, né? A gente compra, eu falei isso até no Caxambi, a gente compra monografia para terminar curso, né? A gente compra prova pronta, a gente compra, sério, tem um mercado absurdo de monografia, de teses, de mestrado, de doutorado. Se você não sabe, alguém sabe por você. Ctrl C, Ctrl V, lembra disso? É só copiar e está tudo feito. Para começar, eu queria que a gente lesse o texto que é base lá em Colossenses, capítulo 3, vamos ler ele todo. E eu queria começar contando uma história, acho que eu contei em algum momento de um teólogo, escritor, que eu acho fascinante, que é o Rubem Alves, e eu já contei em algum momento, há 6 anos atrás, eu acho, que é o seguinte: existe uma floresta, esse conto é chamado Conto dos Urubus, um livro assim chamado bem pequenininho. Se você puder adquirir e comprar, você vai ler em 2 horas no máximo. Histórias para quem gosta de contar histórias. É o seguinte: existe uma floresta e havia uma nova eleição para saber quem seria o novo rei da floresta. Havia assim uma multidão de pessoas, animais se candidatando para ser o rei. Ele nada a ver, rei de floresta, eleição deve ser presidente, né? Tudo bem, conto pode essas coisas erradas. E aí, todos os animais se destacaram, porém, um grupo de animais se juntaram, fizeram um lobby, e criaram um candidato único, Então, leões, hienas, garças, todas elas votaram em amigas ou umas em si mesmas, com isso não tinha um número qualificado, mas aquele grupo de grupos inteiros votaram neles mesmos, um só. E, na hora de contar as certas, a gente chegou no eletrônico, naquele momento, quem ganhou? O Urubu. E o Urubu resolveu então formar o seu ministério, que a partir de agora a floresta tinha um novo governante, o Urubu. O ministro da Educação é o quê? O Urubu. O ministro do Transporte é o quê? O Urubu. O ministro da Alimentação é o quê? O Urubu. Quem cuidava da parte estética daquele reino era o quê? O Urubu. Então, como nenhum animal, além dos urubus, eram urubus, todos os seres fabulosos da floresta tiveram que entrar para a escola, para a academia, para aprender a ser o quê? Urubus. Então as onças lindíssimas, com aqueles pelos fabulosos, eles eram animais de terceira categoria. Que só tinham duas de cor pretas. Os pavões eram convidados a retirar a sua cauda, mas moça, que cauda já veio?
Sem caldo é pior ainda, porque a cor básica é Deus. Todos os meios que o passa a cantar favorosamente, eles eram ruins, porque eles tinham que fazer ruídos, tóxicos, que os urubus fazem esse barulho. Tinha que ter aulas de alimentação, que animal de verdade comia carniça. Todos os vegetarianos, todos deveriam comer aquele corpo. Sabe o que isso tem a ver? Tem a ver com um tempo que a gente está vivendo, onde cada vez mais é difícil ser o quê? Não tem questão. Parece que a sociedade tem criado pessoas como máquinas. As universidades fazem isso, os seminários fazem isso. Em todo lugar que você vive, é como se fosse uma esteira de produção. Aperta esse botão e sai um bando de pastor tudo igual. Vai ser um pedido da hora certa, sabe? Ministro de louvor que levanta a mão no momento certo. E agora, aqui a igreja vive, amém. E a gente repete todas as ministrações, porque é tudo. Somos cópias e plágios. O mundo também tem feito isso. Pessoas que perdem a sua identidade e elas são iguais umas às outras. Vestem as mesmas roupas, cortam o cabelo do mesmo jeito, andam da mesma forma. E quando você está na adolescência, quando eu estava na adolescência, e quando nós estamos, é extremamente estranho, porque a gente precisa ter um grupo. Então a importância desse grupo é maior ainda. Então, entramos na esteira de produção e nos tornamos uma cópia, uma xerox. Os nossos sonhos são xerox do sonho de alguém. As nossas falas são falas de outra pessoa. As nossas mensagens são mensagens copiadas de um outro pastor, de um outro ministro, de uma outra denominação, de qualquer que seja a pessoa. Porém, o texto de Paulo é um desafio para os adolescentes da praia, para a minha vida, para todos nós que estamos aqui. Ser autêntico. Ser autêntico é, principalmente, assumir algumas coisas que não se vê. Quem desafiar nessa rua, como você já foi nas outras duas, a ser autêntico, a sair das filas de produção, a andar contra a mão de tudo aquilo que a sociedade está dizendo que é certo. E você sabe que o padrão de Deus está errado, bem? A desvirtuar a ordem, a fazer aquilo que Deus está mandando, e não aquilo que todo mundo acha que é certo. Queria te dizer uma coisa: em nenhum momento da Bíblia a multidão se posicionou. Em todos os momentos, a multidão se respondeu. A multidão ia numa voz e não ia pela aparição. Existiam alguns homens e mulheres que conseguiam entender a voz de Deus. É preciso ser alguns desses homens nesse tempo. É preciso não se levar para aquilo que todo mundo fala. É preciso ver ali. Vamos lá nesse texto. Colossenses 3, de 1 até o 10. Minha versão, eu acho que é um pouco parecida, acompanha a minha. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não as que estão aqui na terra. Porque morrestes na vossa vida, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivestes antes. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que já vos despistes do velho homem com que sois feito, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Amém? Vamos parar aqui. Deus nos chama a ser autênticos. E ser autêntico, segundo Paulo, nesse texto aos irmãos de Coríntios, Colossos, é uma coisa muito clara. E eu queria destacar algumas pequenas delas. Uma delas é assumir a sua identidade. É ser. Lembra do ser? Você é. Você não tem. Você é. Paulo nos textos muito claro, nos 3 primeiros versículos, você pode falar isso. Portanto, vocês já foram o quê? Ressuscitados onde? Juntamente com o Senhor. Amém? Então você não vai ser. Você já o quê? É. Talvez o que Paulo falava para os irmãos de Colossos, que é profundamente cabível agora no nosso tempo, é que a gente está aqui precisa claramente assumir a nossa identidade. Mais do que uma carteira com uma foto, é assumir e vestir aquilo que nós somos. É assumir as qualidades que nós temos. E isso é
pesado ali. Olha só, Paulo estava na cadeia, ele vai escrever aos irmãos Colossos. Essa igreja ela foi fundada por um dos discípulos de Paulo, chamado de Epáfras. E ele estava em crise, porque havia uma série de confusões dentro da própria comunidade. Então ele vai atrás de Paulo e pede ajuda. Quando ele pede ajuda a Paulo resolve escrever essa carta. E dentro dessas coisas que Paulo sabia que estava acontecendo dentro da igreja, uma delas é que havia um hábito de misticismo ou de um sincretismo religioso falso, uma adoração aos deuses da natureza, os astros, misturado com um pouco de judaísmo e de cristianismo. Alguns irmãos da igreja começaram a ter uma acreditar. Havia uma mistura entre judaísmo e cristianismo, religiões místicas. Alguns achavam que era preciso olhar para o alto, para os astros, para perceber a vontade do Senhor, que o destino era traçado. Percebe a brincadeira que Paulo faz no primeiro versículo? Olhar para as coisas de quê? Do alto, porque ele está no alto, ele está brincando, ironizando. Vocês que olham para os astros, para as estrelas e acham que neles há a solução, olha para aquilo que está acima disso, que é o Senhor, amém? E mais do que está acima, aquele que está acima está dentro de você. Paulo evoca para os irmãos que vivem essa confusão, que era preciso que eles assumissem a identidade, que era preciso que eles fossem o que fossem, que era uma ordem de roupa, que era uma ordem de cabelo, que era uma ordem de qualquer tipo de costume, mas era ser aquilo que eles deveriam ser, porque o texto diz isso. Eles já são ressuscitados, mais do que ser mortos, eles já foram o quê? Ressuscitados. Pessoal, você sabe o que você é? Se você for um desenhista daqueles de delegacia e visão retrato falado, pelas suas características, dá para identificar o que você é? Dá para identificar a pessoa? Dá para entender? Dá para perceber a nossa identidade pelo que a gente canta, pelo que a gente é, pelo que a gente brinca, pelo que a gente come, pelo nosso lixo, pelo que entra na nossa internet, pelos programas que a gente assiste. Será que nós podemos ser visíveis assim? A questão desse tema é que Deus precisa de homens e mulheres adolescentes que sejam homens e mulheres adolescentes de Deus. Só precisa disso. Que eu e você tenhamos a coragem de estamos a camisa e assumamos. Eu já morri e agora eu estou aqui ressuscitado. E por estar ressuscitado, eu vou abrir a boca. Querido, eu sei que não é fácil. Não é fácil para mim, seu pastor. Às vezes eu me vejo dentro desse jogo de ser intelectual, de ser pastor, de ser bonzinho, de ser estudador, de postar nas redes sociais. Às vezes eu me vejo amando uma pessoa, um amigo, uma amiga que é profundamente intelectualizado e usando a literatura, a filosofia, mas aquilo tudo, ou aquelas pessoas com quem eu admiro e gosto, se elas não tiverem o Senhor, elas vão morrer. Uma amiga minha, presbiteriana, ela me cercou, fez um jogo comigo, extremamente inteligente. Tenho raiva, porque é muito mais inteligente que eu. Sério, ela é muito fera. E a gente vai jogando, e no final ela deu um checkmate. Ela falou assim: para onde ele vai, moça? Bom, não estou perguntando se ele é bom, você não é você dela bem, você não é espírita, você é pastor. Eu não quero saber do grau da formação dele, que ele depois doutor em Berlim, que ele é uma das terceiras pessoas mais sábias do Brasil nessa área de história. Eu quero saber se você acredita, para onde ele vai. Se você não falar, é você que é de mim. Sabe? Não é fácil ter a nossa identidade na frente das pessoas. Às vezes dá medo. Às vezes a gente ama tanto, tem tanto respeito, mas é preciso. Mês passado, acabou o culto domingo lá no Jordão, chamando para aqui, ó, a igreja, foi super bom o culto. Fui para casa com a minha filha de 3 anos e a gente passou na minha sogra, assim, nunca é muito bom. Lá estava a minha sogra na ilha, a minha sobrinha de 1 ano e meio. E a gente ensina a Hannah a não bater nas crianças, vocês conhecem isso, a respeitar, de todo princípio crente, falando para né? E aí a Tainá, que é minha sobrinha de 1 ano e meio, quase 2, me beliscando a Hannah o tempo inteiro, já mordeu várias vezes, e ninguém tinha atenção. E a gente entrou no quarto, nós estávamos vendo DVD, papai, a Tainá me beliscou, me bateu, ela doeu muito. Aí, e a carinha dela ficou, né? E lembra, né? Aí
Eu falei para a irmã Gemela Paula, olha só, sua filha acabou de beliscar, isso é completamente errado. Eu pedi a Ana, que é mais velha, para beliscá-la, tudo bem? Ela vai se assustar, tudo bem, mas porque ela vai aprender, depois da dor, que nunca mais é bom machucar ninguém. Falei, Ana, minha menina de olhos verdes, esse problema é assim, belisca a tua prima menor agora, eu estou mandando, e ela, você vai aprender que não, mas isso faz mal para todo mundo. Agora, belisca. E ela virou para o pai e disse, papai, não pode. Pai do céu, não gosta que a gente marque a criança pequena. Não é a vontade de Deus que eu machuque os outros. Sabe, isso parece engraçado. Mas na hora H da nossa vida, a nossa identidade vai assim pro ralo, não vai? Na hora da prova da universidade, do colégio, do vestibular, na hora de beijar na boca ou não, sabe? Na hora de algumas coisas, aquilo que a gente acredita, a nossa identidade vai embora do valor. O sentimento, o desejo, fala muito mais forte. Mentira. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ter identidade com Deus, para ser autêntico, para ser fiel, porque é possível ser autêntico e fiel. Se uma criança de 3 anos pode, depois da dor, ser autêntica, eu que tenho mais posso também, amém? Você pode muito mais. Declare para Deus, Senhor, eu sou, diz o seu nome. E aí, sabe quando você declarar? Declara o que você quer ser diante de Deus. Eu sou um pregador, eu sou um ministrador da palavra, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, de coisa que precisa ser. É isso que Deus diz isso agora. Senhor, eu sou, e agora diz o que você deseja ser diante de Deus. Vamos lá? Senhor, eu sou. Diz, cara. Ninguém quer, porque o vizinho vai ouvir, né? Você tem vergonha disso, mas Deus não sabe disso. É preciso ser. Bota no versículo 4, rápido. O nosso horário e tem a novela da Ouro. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Versículo 9. Não mintais uns para os outros, uma vez que vos depositaste do velho homem despistes, perdão, como que sois feios, e vos revestistes do novo que se refaz para o pleno conhecimento. A outra coisa que Paulo chama a atenção dos irmãos de Colossos é que eles já eram nova criatura e eles precisavam admitir isso. Acho que a grande dificuldade nossa é que nós esquecemos daquilo que nós somos. E aí ele deixa isso muito claro: ser autêntico é ser constante, é ser você o tempo inteiro. Quando eu fui pastor de jovens na Santa Cruz, tinha um rapaz que ele era todo mundo, todo mês. Cada mês ele era uma identidade, era esquisitíssimo. Então assim, tinha um período que ele era meio judaizante, usava de barro, culto, né? Orava assim, e começou a estudar hebraico, uma galera estudava hebraico, legal, respeitei a identidade. No outro mês ele estava com a calça toda rasgada, assim, sabe, bem bruxo, andando de skate, todo sujo. Pô, que isso? Não, estou me encontrando agora, pastor, evangelizando, legal, Deus abençoe. Depois ele virou roqueiro, depois ele virou assim, black music, era muito branco, mas ele era black music. Ficava com uma coisa assim, buscando uma identidade, e uma delas era. Paulo convida os irmãos de Colossos a serem autênticos, a serem o tempo inteiro constantes. Constantes é o que ele diz lá no versículo 9. Nós já fomos fundados, então nós devemos refazer, mas mais do que isso, devemos, depois de nos desistir, devemos outra vez desistir do velho homem e continuar refazendo isso o tempo inteiro nesse lugar. Deve ser um continuar de ação plena. E refazer e ser constante significa: eu posso ter domínio sobre o mal, eu posso ter domínio sobre as trevas na minha vida, eu não preciso ser dominado pelo pecado. Eu posso porque eu sou constante, não porque eu tenho força, mas porque o Senhor tem força na minha vida. Amém? Sabe, ser autêntico é chegar num lugar e marcar a presença. É porque a glória de Deus vem de você. E quando você chega naquele lugar, as pessoas são convidadas a olhar não só para você, bonito e bonita, porque existe algo estranho em você. Esse estranho é a graça do Senhor, é a autenticidade de Deus que faz você ser constante. Agora, quando uma hora uma coisa, outra, a vida não é exemplo, e ela se torna um caminho para queda, caminho para queda. Paulo fala para os irmãos de Colossos: vocês não devem ser dominados com as suas coisas velhas, mas é não ser dominado nunca, e ser constantemente cheio dessa graça.
Quando eu era adolescente, eu estudei em colégio federal. Eu acho que eu tinha tudo para ser uma pessoa legal. Eu era um cara lá, bonitinho, tinha uma moto, era um dos melhores alunos da escola, e todo mundo gostava de mim. Só que naquele período eu era um cara novo na escola. E ele tinha uma coisa que eu não tinha. Era muito mais autêntico do que eu. Eu era aquele cara que todo mundo parava para rir, contar piada, etc., cantar algumas músicas não cristãs, né? E aquela coisa toda, mas ele tinha um negócio. Era uma coisa estranha. Eu cheguei a um ponto desse cara. Falei assim, o que você tem? E ele falou assim, eu tenho Deus. Eu comecei a rir na cara dele. E eu falei assim, tudo bem. Eu passei uns anos zombando na cara dele. Durante um ano, todos os dias ele me falou de Jesus. Na última semana de aula eu me rendi ao Senhor. Sabe, quando eu era adolescente, tinha um programa dos Paris, que tinha o negócio do advogado com o pastor do diabo, lembra disso? Alguém que é mais velho, Chip Jones. E tinha uma musiquinha. Eu era o cara que imitava o pastor Chip Jones. Eu chegava na sala, subia, imitava o pastor e cantava a música, recolhia as ofertas quando ele entrava. E o dízimo era para cerveja. E ele nunca zombou. E ele sempre tinha a palavra de Deus. Eu escutava com ele para ver que era melhor. Eu escutava a vaga dele no vôlei, ele era melhor que eu. Escutava as garotas, ele era mais bonito, chatíssimo, entendeu? Mas ele tinha moto, não ganhava outra coisa, né? Sei lá, de moto. Mas ele tinha uma coisa muito maior, que era Deus, que fazia dele autêntico. E era foi constante, né? E no final, eu tive que me render isso. Deus quer que você seja constante na sua escola. Tenha autenticidade constante no seu lugar de trabalho, na sua família, seja na faculdade. Preciso ser constante. Porque se Deus for constante na sua vida, no final de um período, de um semestre, de um ano, aqueles que são contra o Senhor vão ter que se render. Amém? Vão ter que se render. Vamos acabar mesmo? Lê para mim o versículo 10, alguém bem alto, se alguém não conseguiu. Escutando com a expressão. Se renovará para poder conhecer, segundo a imagem daquele que o criou. Existe um novo homem, pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Obrigado, Senhor. Paulo vai terminar dizendo isso. Ser autêntico é dar testemunho pleno, certo de vitória. Tudo era contra os irmãos de Colossos. A cidade não era uma cidade riquíssima. Ela vivia no comércio de lã, de tecidos negros. Então, ela era uma cidade portuária, comercial. Éfeso era muito melhor que ela. Mas as pessoas viviam dessa realidade. Era uma cidade profundamente pagã, onde as religiões místicas tinham muito valor. Lembra do Rio de Janeiro? O samba tem valor. Aquilo que não é ético é que tem valor. A gente não acredita nem em bandido, nem em polícia, nem em milícia, não acredita em nada. Na cidade como a nossa, ser feliz significa não obedecer à ética, não é isso que todo mundo prega. Roberto Camargo diz isso, o jeitinho que o brasileiro de ser é furar a fila, é ser esperto e entrar sem um concurso, né? Entrar do lado. Não, segundo a Bíblia, isso é tudo de agora. Tudo certo. Ser autêntico é, apesar de todas essas coisas, entender a fidelidade do Senhor. É isso que Paulo quer terminar. Ele está no meio de uma prisão, com situação completamente complexa da sua vida. Porém, ele entende que o Senhor tem para aqueles irmãos a vitória. Quando eles assumiram. Um sozinho é muito fraco. Dois juntos ainda são fracos. Três ainda são. Mas muitos são muitos e se tornam muito fortes. Muito fortes. Nós não somos poucos aqui, Senhor. Nós podemos ser poucos na nossa igreja, na nossa casa de lar, no nosso colégio, na nossa faculdade. E se eu estou com alguém, se eu estou com o Senhor, eu me torno muito mais forte. Essa é a certeza e o sonho da Revolução Marxista, né? Pobres e trabalhadores do mundo, quando vocês se unirem, vocês serão capazes de mudar. Até hoje nós nunca conseguimos nos unir.
E nós não sabemos a nossa força. A palavra já tem sintomas. Se nós temos a força do Senhor, nos unimos, então vai ser um tempo de profunda transformação. Vai ser um tempo de adoração, de um minuto. A gente veio brincando na Kombi de uma música. Entra no acampamento da ABC, a gente acordava e dormia com essa música. Foi horrível. 20 vezes, até que garoto abençoado. Você viu aqui as madureiras, o pessoal muito bom. Entendeu? Que botava essa música então 20 vezes. Eu acordei às 6 da manhã com essa música. Aí continuei dormindo a música. Meu Deus! Sabe, é supratemporal. Tomei banho, a música. Saí do banho, a música. Desci no café, a música. Não, pastor, a gente tem que repetir 20 vezes. É chato, mas é engraçado. A gente estava falando, né, bicho? Que tocou nas Jovem Pan. E acontece 3 mais tocadas. O cara bêbado, encheu na cara, entra na minha casa. Alguma coisa pode acontecer. Se Deus entrar naquela casa, não vai ficar mais vazia, amém? O mais estranho, o mais não gosta daquela música, eles estão fazendo a comunidade. Que a gente que com a música, com a verdade está fazendo. Que a gente diz que tem um ministério, uma atividade, uma identidade, que somos autênticos no que estamos fazendo. Alguém tem que fazer. O Senhor quer te usar para fazer isso. Quer me usar para isso. Você já é autêntico também? Então, a hora da atitude, vamos orar? O Senhor está aqui. E ele pensou nesse tema muito antes de mim, você estava com o Gustavo, com a liderança. Eu estou com alguns de vocês no acampamento, outras pessoas também. E você vai embora daqui, ou domingo, vai continuar aqui amanhã, alguns. Mas a realidade é que Deus precisa de homens e mulheres autênticos. Homens que pisem, mulheres que pisem no lugar. E todo mundo repara que ele tem algo diferente. Uma identidade, uma relação com o Senhor. E às vezes a gente ainda tem algumas coisas que não compreender. Os versículos 5, 6 até 9 falam de coisas que fazem parte da vida do homem: mentira, injustiça, questões ligadas ao pecado. E é estranho que para algumas vezes essas coisas ainda têm domínio na nossa vida. A luxúria, a avareza, o engano. Mas não deveria mais ter, sabe por quê? Você que está aqui é uma nova criatura, já foi vestido e revestido com novas vestes, e Ele já fez graça sobre a tua vida. Essa é uma hora específica. Eu queria que você colocasse a tua vida com o Senhor, que Ele sondasse o teu coração. Se houvesse algo que você vai ser mudado, você tivesse coragem de falar para Deus: muda agora. Eu preciso ser alguém.
vitória. Mas se isso ainda não é a realidade na sua vida, se ainda é uma batalha quase que platônica entre desejo, não desejo, aquilo que eu quero, o que não quero fazer, se ainda às vezes a carne está vencendo a sua vida, essa noite ela vai dizer não a tudo isso, amém? Paulo diz isso, que eu posso tirar como uma roupa que joga fora e vestir uma nova roupagem. Eu não preciso andar sujo ou com roupas que não condizem com aquilo que eu sou, mas eu posso me vestir na presença da graça do Senhor. Deus tem isso para mim e para você. Roupas que são vidas que exatamente cabem em mim e você, que vão preencher a nossa vida, que vão nos fazer ser usados por Deus. Feche os olhos aí. Eu queria orar com você. Se algo precisa ser transformado, se você precisa ser você, pode você ver em todos os momentos, por autenticidade, em todos os lugares. Não está longe de orar por você, de orar por mim. Não é fácil ser aquilo que Deus deseja na minha vida de outro, mas eu quero assumir isso essa noite. Eu quero ser autêntico diante do Senhor. Eu quero ser aquilo que Ele deseja. Eu quero mexer no lugar onde eu estudo, onde eu trabalho, na minha família. Eu quero que as pessoas que passarem por mim sintam isso, que eu tenho Deus, que eu sou constante, e que aqueles que andam comigo, tenham certeza da vitória do Senhor sobre a minha vida. Você quer que a gente ore nesse dia com você? Posso ensinar a passar a mão no show? Ora por mim. Amém. Jesus. Amém. 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 Deus, o Senhor sabe como não é fácil ser aquilo que o Senhor deseja em todos os momentos, mas é possível em nome de Jesus. Por isso nós que estamos aqui essa noite declaramos que precisamos e queremos ser autênticos, Senhor. Pisar na nossa casa, no nosso colégio, na faculdade, naquele lugar de trabalho, na rua, numa partida de futebol, nos jogos da vida, as pessoas perceberem que temos algo diferente. Nos ajuda a assumir isso, assumir aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, Senhor. Retira tudo de velho, tudo do velho homem que ainda habita em cada um de nós, estamos aqui, Senhor. E nos reveste do novo. Restaura o que precisa ser restaurado, para que Deus, o Senhor, possa nos usar para quem estiver do nosso lado, quem estiver do nosso lado, ser impactado pela tua verdade, ser transformado pela tua verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você puder abençoar a pessoa que está do seu lado, para cegar, declarar Deus te abençoe.